Atos, capítulo de número 2. De repente, quando? Você está comigo? De repente, veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam sentados. O 3. Então, todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo. Na minha tradução é línguas como de fogo. E pousou sobre cada um deles. Evangelho de Judas, versículo 3. Amados, enquanto me preparava com grande expectativa, você pode repetir comigo? Grande expectativa. Para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos. Senti que era necessário. Repete comigo, era necessário. Antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Porquanto, certos indivíduos, cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em nossa congregação com toda espécie de falsidade. Essas pessoas são ímpias e adulteram a graça do nosso Deus em libertinagem e negam a Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Quero, portanto, recordar-vos, embora já estejais bem informados sobre tudo isso, que o Senhor libertou um povo do Egito, contudo, mais tarde, destruiu todos os que não creram. Ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim, ávidos pelo lucro, se jogaram no erro de Balaão. Repita comigo, caminho de Caim. Mais forte, o caminho de Caim. Erro de Balaão. E foram tragados pela morte na rebelião de Corá. Repete comigo, rebelião de Corá. Você vai entender depois porque eu pedi para você repetir tudo isso. Siga, Thierry. Essas pessoas participaram de vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco, sem o menor pudor. Agem como pastores que a si mesmos se apacentam. Vagam como nuvens sem água, impelidas pelos ventos. São como árvores sem folhas nem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São como as ondas bravias do mar, espumando suas próprias indecências, estrelas errantes, para as quais estão preparadas as mais densas trevas por toda a eternidade. Ora, foi quanto a esse que Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou: eis que vem o Senhor com milhares de seus santos, a fim de executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações malignas que cometeram e de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram contra ele. Tais pessoas vivem murmurando e se queixando, dominados por seus próprios desejos impuros. Sua boca proclama arrogância e usam de adulação para conquistar os seus objetivos. E o versículo 24, aquele que é poderoso para vos impedir de cair e para vos apresentar sem mácula e com grande júbilo perante a sua glória. 25, Thierry. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todas as eras, agora e para todo sempre. Amém. Essa foi a minha devocional de algumas semanas. E o texto que nós lemos em Atos 2 foi o que confirmou toda essa palavra no meu coração. O texto de Atos, capítulo 2, ele vai dizer para a gente que tinha um povo reunido
e de repente. Só que a gente, na língua portuguesa, entendeu que de repente é do nada. De repente vai vir de repente. Só que o de repente chega, e não é nós que controlamos o tempo, mas quando eu estou preparado para alguma coisa acontecer, ainda que achamos que é de repente, nós estamos preparados para receber. Eu quero orar com você nessa noite. Você pode curvar sua cabeça? Pai, nós nos rendemos a Ti nessa noite. A palavra é sua, a noiva é sua. Daqui não sai, daqui ninguém nos tira. Sei que o Senhor fale conosco. E fale conosco à vontade, Espírito Santo. Que o Senhor venha nos dar um batismo de temor nessa noite, nos envolvendo em glória, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Que nós possamos estar preparados para os de repente que vão acontecer. Que nós possamos estar preparados para os de repente do Espírito. E de repente do Espírito não é quando eu estou querendo, é quando eu estou querendo muito. E quando eu estou querendo muito, eu fico preparado, esperando. Quando em alguns lugares de terra muito seca, as pessoas ficam preparadas para o de repente, porque de repente a chuva cai, e se não tiver nada preparado para receber a água, para guardar a água, toda aquela expectativa foi embora. O primeiro ponto que eu quero falar com você nessa noite é sobre expectativa. O Judas, eu quero te posicionar nesse texto, esse aqui não é o Iscariote, é o irmão de Jesus. O Judas, irmão de Jesus, ele está escrevendo uma carta, e no meio dessa escrita, o Judas é impelido pelo Espírito, e ele diz para a gente que ele estava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos. Eu fui ver que salvação é essa que nós compartilhamos. Essa salvação que compartilhamos, no original dela, ela quer dizer soteria. E uma das traduções de soteria, só um parênteses aqui, uma das traduções dela é sobre um remédio. O Judas estava escrevendo acerca da salvação que nos é compartilhada para tentar remediar alguém. E não é isso que o Espírito Santo quer para a gente. Ele não quer te remediar. E o nosso de repente, quando chegar para inundar a nossa cabeça, e esse avivamento de temor virá para inundar a nossa cabeça, não vai ser para te curar com um remédio, vai ser para mudar a sua vida de forma tal que a salvação vai estar transbordando em você, e você vai alcançar a sua casa, os seus filhos, o seu trabalho, aonde você estiver, porque você vai estar preparado para isso. Só que a salvação que nós estamos falando aqui, que é comum para todo mundo, não é um remedinho, sabe? Não é aquele, tá dodóizinho, vem curar. Ele sentiu necessidade de falar acerca de pessoas indo para o inferno. Você já teve essa necessidade de estar salvo, vindo para a igreja, mas não está indo ninguém contigo para o céu? Vir para a igreja é bom? Só dois. Vir para a igreja é bom? Por que você veio sozinho? Quando eu venho para o culto sem expectativa, é apenas mais um culto. Porque eu vivo o culto só de domingo. Eu tenho que viver expectativa de culto. Quando eu sair daqui, eu tenho que continuar na expectativa de que o de repente vai acontecer. Se eu não tiver expectativa, eu vou ser como um sino que soa. Se eu não tiver expectativa, eu vou ser como uma folha seca que vai para um lado para o outro, e aonde tiver está bom, e para quem não tem direção, qualquer caminho serve. Que nessa noite você tenha um batismo de temor e comece a criar expectativa para o culto que você está prestando. O Judas parou e mudou a pregação dele, mudou a escrita dele, porque ele tinha uma expectativa de falar sobre algo, mas o Espírito Santo conduziu ele para falar de algo mais importante.
Os gnósticos daquela época, e depois a gente fala sobre isso, não vai dar tempo de falar sobre isso aqui, era um povo que estava afrontando a igreja, destruindo a igreja, tentando parar o evangelho. E Judas escreve: é necessário que pessoas se posicionem para batalhar contra a destruição do evangelho. Não que o evangelho precisa de algum defensor, o evangelho não precisa de advogado, mas o evangelho precisa de testemunhas. O evangelho precisa de pessoas que estejam comprometidas a ponto de chegar em algum lugar e dizer: pode olhar para mim, sabe? Porque eu inspiro você, eu tenho Jesus, e o meu Jesus vai voltar, o meu Jesus está vivo, porque eu tenho a grande expectativa. E o Judas diz: vamos falar sobre, ou encorajar, sobre a fé que foi entregada aos santos. Que fé é essa que foi entregue aos santos? Eu tenho fé. Eu estava falando com a Cláudia, eu falei: eu tenho fé, mas não é a fé de atravessar a rua e saber que eu não vou ser atropelado. Não é fé de sair de casa de manhã às 4h30 e chegar em Bom Sucesso inteirinho. É uma fé sobrenatural. Que tipo de fé é essa, Luiz? A fé entregue aos santos é uma só. Lá em 1 João, capítulo 2, verso 25. Essa promessa é o que ele fez a nós. Que promessa é essa? Só 2. Tinha gente, junto no tempo de Judas, tentando parar a igreja e dizendo que não tem vida eterna. E Judas para tudo e agora diz: espera aí, eu tenho que escrever para a gente voltar a batalhar. Sabe o que é isso? Batalhar para falar sobre vida eterna. Para quem você falou de vida eterna? Para quem você tem falado sobre a vida eterna? Estamos vivendo um avivamento, e eu quero viver nele, eu quero estar nele, eu quero fazer parte do avivamento, mas para fazer parte do avivamento eu preciso me posicionar. Eu preciso ser alguém que viva a expectativa e estar pronto para falar sobre vida eterna. Essa fé que foi confiada para nós, eu creio na vida eterna e que o meu Jesus, Ele morreu, Ele ressuscitou, e Ele vive e vai voltar para buscar a sua noiva. Esse é o avivamento que eu acredito, que Ele vive e vai voltar para resgatar a sua noiva. Mas tem que estar em expectativa, tem que estar pronto. Você está pronto para isso? E se Ele voltar agora? E se Ele voltar agora? O Judas entendeu que ele vivia na dependência do Espírito e numa grande expectativa de quê? De que a minha fé é que Ele vive e que Ele volta para resgatar a sua noiva. O versículo 4, o Judas vai nos dar algumas características de alguns indivíduos que estavam infiltrados dentro da igreja, infiltrado dentro do povo escolhido, infiltrado junto com os santos. Essas pessoas eram ímpias, essas pessoas adulteravam a graça. O ímpio, e eu falei isso uma vez numa igreja falando de algum estudo, tem ímpio dentro da igreja. Não se assuste, mas tem pessoas com rótulo de crente, mas comete todo tipo de impiedade possível. Não são piedosas, não são tementes, não são irreverentes, infiltrado dentro do evangelho. Que haja um batismo de temor para você nessa noite. Pessoas que tentam adulterar a graça. E na minha pesquisa, não sei se eu vou falar o nome do escritor certo, Bonhoeffer. Quem? Ele fala sobre graça barata.
Uma das definições dele de graça barata, a Priscila falou aqui, o pastor fala muito dele, o Zé fala muito dele, e eu pesquisando, falei, quem é esse camarada? Eu fui entrar nesse ministério porque esse texto me induziu para lá. Que graça é essa que as pessoas tentam deturpar, destruir? E essa graça barata que alguns tentam pregar, é a pregação do evangelho sem arrependimento. Longe de mim, ai de mim, pregar o evangelho sem que eu tenha arrependimento. E evangelho é arrependimento. Se eu não tiver arrependido, eu estou fazendo tudo, menos vivendo o evangelho. A graça barata é uma ceia, e a ceia é uma reunião de crente. Ceia do Senhor sem confissão de pecado. Sabe o pecado de estimação que você está guardado aí? Só tem um jeito de deixar ele. Todo aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. O seu título não pode esconder o teu pecado, irmão. Se está em pecado, você tem que parar, encontrar alguém e confessar o seu pecado. E deixar ele. E pecado, ele não tem pequenininho, grandão. Pecado é pecado. Pornografia é pecado. Tanto quanto assassinato é pecado. E nós aprendemos a estimar pecado e colocar tamanho dele. Mas é só que não sai da sua boca nenhuma palavra torpe. É pecado. Está vivendo uma graça barata, é uma graça sem cruz. E Judas escreveu contra isso. É um avivamento para a igreja. Entender que eu preciso viver uma graça que tem preço, uma graça que não é barata, uma graça de cruz. O escritor vai dizer que a graça ela tem dois símbolos: a cruz, que é submissão, e a toalha, a bacia, que é serviço. Se eu não entender, para me ver uma graça, viver um avivamento nesses dias, eu preciso ter submissão. Eu tenho que estar submisso. Eu não posso escolher a quem vou obedecer. Eu não posso escolher a quem eu vou atender. Espera aí, é o pastor, então o pastor eu paro tudo para atender ele. Sai dessa graça barata. Vem viver um avivamento genuíno. Essa graça barata vai te levar para o inferno. O versículo 11, que nós lemos, vai dizer: ai deles. Quem são esses? O ai deles são esses que tentam diluir a graça. Esse ai, a qual o Judas está dizendo, é para aquelas pessoas que tentam virar a graça, tentar vender para você uma graça barata. E são três tipos de pessoas. E eu pedi para você repetir eles aqui. São aqueles que escolheram o caminho de Caim, o erro de Balaão e a rebelião de Corá. Quando ele fala sobre o caminho de Caim, o Caim é alguém que estava dentro de um culto, com o melhor pastor que podia, mas escolheu seguir inveja, ódio e homicídio. Fuja do caminho de Caim. É tempo de arrependimento. Viver um evangelho sem arrependimento não é verdade. Luiz, mas eu nunca pensei em matar ninguém, eu nunca peguei numa arma. Mas só se você desejar no coração, se eu pudesse eu estrangulava. Cara, conversão é pegar o caminho de retorno sem ter que pagar pedágio nenhum. É tempo de arrependimento, e arrependimento é caminho contrário, sabe? Faz a volta, retorna. É andar contra a maré. O Caim é alguém que estava dentro do culto e saiu do culto para virar um homicida. Você pode estar aqui dentro do culto e sair naquela porta e começar a matar, e seu destino é morte.
O segundo tipo de pessoas que estavam infiltradas dentro da igreja é aquelas pessoas que escolheram o erro de Balaão. Quando eu li esse texto, essas palavras saltaram, mas saltaram muito forte nos meus olhos, que eu fiquei com essa mensagem batendo no meu coração e queimando no meu coração. Como é que pode? Eu já li esse texto, eu já li esse livro, e eu não pude ver isso. Erro de Balaão. Balaão era um camarada avarento, cobiçoso e praticava imoralidade. Mas vou te falar um segredo. Esse camarada era um sacerdote, era profeta. Estava no altar, mas cheio de imoralidade. Usando o altar sobre ganância, usando o altar com cobiça. Foge do erro de Balaão. Dentro do povo que se dizia salvo, se permitindo ser enganado e se enganando. Ah, Luiz, não tem nada a ver. Desfolhando. Opa, você morreu. Escondido. Criou um perfil fake. Entrou, ficou. Ah, mas eu vou chegar na igreja e ninguém vai saber. Eu oro. Eu até participo da campanha de jejum. Eu canto. Eu visito. Cheio de imoralidade. Eu não sei se vai doer no teu ouvido, mas se doer, o João falou, e se o João falou, cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo falou para mim, e no dia que o pastor Nito pregou aqui, a Cláudia falou, você está passando mal? Eu falei, não. Mas a palavra estava pronta dentro do meu coração, e quando o pastor Nito disse que precisávamos de um batismo, a palavra que arde é arrependa-se. Arrependa-se. Essa noite de você pegar o seu perfil fake e apagar ele. Não de pegar aquela trouxinha que está guardada lá no fundo do armário e jogar ela fora. É noite de apagar o telefone dela, apagar o telefone dele, se posicionar como alguém que vive evangelho, se posicionar como alguém que não vai negociar a graça. Arrependa-se. O terceiro tipo de pessoa era aquelas que praticam a rebelião de Corá. Isso aqui é mais fácil, né? Rebelião, todo mundo sabe o que é rebelião. É oposição. Só que, no original dessa palavra rebelião, a rebelião de Corá, vai falar sobre antilogia. E antilogia quer dizer disputa, que é contradizer alguém, negar ou confrontar. Resumindo tudo, insubordinado. Ei, insubordinado, cuidado que a terra pode abrir e te tragar. Luiz, nós falamos de avivamento, de línguas como de fogo, mas a insubordinação, e insubordinação é se opor a tudo aquilo contra o que Deus propôs para a gente. Esses três tipos de pessoas, o que anda no caminho de Caim, que segue o erro de Balaão, e que vive na rebelião de Corá, essas pessoas são fáceis de identificar, são facinhas, e Judas dá essa dica para a gente. Eu sei que hoje está difícil dar um glória, terça-feira de carnaval, depois de vir de uma piscina, eu estava lá, que maravilha, uma devocional gostosa, depois tomar um banho de piscina, oh, que maravilha, e vem para aqui para ouvir o Luiz mandar você se arrepender. O evangelho é isso, arrependa-se. Evangelho é isso, é viver tempo novo. Se você esperava um carinho do Luiz, desculpa, a boca pesada, né? Mas estou falando para você cheio de amor. E não fujam de pessoas que te falam verdades em amor.
Olha que eu não era muito falante. Lá no sítio, eu conversando hoje com meu cunhado, eu falava, a Vinde me deu um presente, me fez mais falante, me fez prolixo. Mas hoje eu falo em amor, e antes eu ficava restrito à minha gravata, ficava restrito ao meu terno, e hoje eu estou liberto para falar verdades em amor. Não fuja de pessoas que te falam verdade em amor. Se você tem um irmão na igreja que tem coragem e a cara de pau dizer assim, ó, está no pecado, se arrependa, ame ele, porque esse é alguém que te ama. Como é que eu vou identificar esses infiltrados aqui dentro? Tais pessoas, no versículo 16, tais pessoas vivem murmurando, se queixando e usam de adulação. Adulação é puxa-saco. Você é português, você gosta de adulação, puxa-saco. Ai não, porque sai daí, ô puxa-saco. Falar do erro dos outros é fácil, né? A pessoa que vive murmurando não tem culto bom, não tem palavra boa, não tem louvor bom, não tem pastor bom, não tem irmão bom, porque ela quer esconder o erro dela. Todo mundo é ruim, só ela que é boa. Ei, todo mundo é ruim, irmão, só você que é bom. Está na hora de ter um batismo de temor. Começa a olhar as pessoas com os olhos de Jesus. Que negócio é de todo mundo está ruim, todo mundo está ruim, nada está bom para você. Ei, está na hora de ter um batismo de temor e olhar as pessoas com os olhos de Jesus. Não é possível que ninguém tem nada bom que possa agradar a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. Um segredo, tá? A última Coca-Cola do deserto está quente sem gás. A última bolacha do pacote geralmente está toda quebrada, mochibenta, não serve para nada a não ser jogar fora. Mas eu tenho uma palavra para você. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Oh. Você é sal da terra e luz do mundo. Você não é a última Coca-Cola do deserto, nem muito menos a última bolacha do pacote. Então, lindão, lindona, é hora de você começar a olhar as pessoas com o olho de Jesus. Se alguém encostar perto de você e começar a murmurar, reclamar, fala para ele assim, ó, se converta. Batismo de temor. Hoje está difícil ouvir alguém falar para alguém, se converta. Vou trazer para a sua linguagem então, espera aí. Quando eu era mais novo, bem mais novo, era legal. No meio da roda de amigo, tu é homem mesmo? Tu é homem mesmo? Claro que eu sou. Se tu é homem mesmo, cospe aqui, ó. Quem viveu esse tempo sabe, né? Aí, ó, pegou na cara do outro. É? Hoje, dizer para um homem e mandar ele virar homem é uma afronta. Olha para o cara e fala assim, oh, rapaz, vira homem, rapaz. Eu também falo, vira homem, rapaz. Encontrar pessoas que falam verdade em amor para você é sinal de avivamento. E está na hora de alguém parar para você e ir lá para a tua cara e dizer, ei, rapaz, vira homem, rapaz. Toma posição de homem. Tem mulher também, né? Que tem mulher que não toma a posição dela. E na Bíblia, ao contrário de homem, não é mulherzinha não, que nem muita gente pensava, é menino. Está na hora de parar de viver o evangelho como menino e viver o evangelho como homem. Já passou da hora, irmão. Viver um evangelho de meninice, de uma graça barata. Falar do erro dos outros é fácil. Isso é coisa de menino. Isso é coisa de menina. Se posiciona como alguém do evangelho, como homem e mulher do evangelho, e sinta a necessidade urgente de falar da salvação que é confiada aos santos.
Está na hora de se levantar homens e mulheres com autoridade para anunciar o evangelho confiados aos santos. Mas aí nesse meio a gente encontra, eu falei aqui, os bajuladores. Você não precisa de elogio de ninguém para poder fazer o que você tem que fazer. Eu troquei uma ideia essa semana com o varão, e eu falei com ele, não precisa elogiar ninguém não, porque você não precisa de elogio para poder fazer o que você tem que fazer, ou tem? Ô lindão, é tua responsabilidade. Eu costumo fazer, eu gosto de viver o evangelho na veia. Quem está comigo, chega mais perto de mim, entende. Quando está indo muito pro lado do morcegão, eu falo, ô lindão, chega para cá, se posiciona aí, cara. Luiz, você tem a boca pesada, vira homem. Você vai ver que minha boca não é pesada não, é responsabilidade. Que ele precisa toda hora estar, ai meu bebezinho, é menino. Ai meu bilu, é menino. Homem se porta como homem. Ah, ele falou tão pesado comigo, eu vou para o meu quarto chorar. Vira homem, rapaz. Mas sempre vai encontrar um puxa-saco para te encontrar e ficar levando o seu ego. Ai, como você está vestido bonito hoje, parece um boneco. Para trás de mim, Satanás. Nossa, que pregação. Eu não fiz nada, é o Espírito Santo. Irmão, como você canta bem? Não, canta bem, eu sei que eu canto. Eu tenho ministério do canto. Meu quadro está aí, ele sabe que eu sempre fui bom de cantar. Eu sou do ministério do canto da igreja, sabe? Nossa, irmão, como você canta bem. Encontrou alguém te bajulando? Você pode falar, ô, puxa saco, mete o pé. Eu não preciso do seu elogio. Eu não vivo uma graça barata. O que eu faço por amor ao evangelho. O que eu faço porque eu tenho posição de alguém que foi chamado para anunciar uma graça e uma fé que foi confiada a alguém que é salvo. Então, se encontrar algum puxa-saco no teu meio, manda ele meter o pé. Tá ruim de dar glória, né? Só a Raquel. É um avivamento que a igreja está vivendo. Um avivamento que a igreja está vivendo e nós vamos viver. Deus nos livre de pessoas que não falam a verdade. Deus nos livre de pessoas que não nos falam verdade em amor. Deus nos livre. Deus me livre. Hoje, conversando lá no sítio, eu falei, glória a Deus, porque há 7 anos atrás, eu tive que trocar de igreja. Glória a Deus por esse dia, porque eu encontrei a Vinde. Senão, com certeza, eu falei aqui na conferência de discípulos, hoje eu estaria desviado, porque eu via no meio de um monte de bajulador. O diácono chegava cedo na igreja, limpava, abria, fechava, quebrava, embolsava, sem saber, ligava som, pegava água, era um diácono ativo. Aí vira um presbítero, pegava a vassoura para limpar o banheiro. Não, meu presbítero, tira a mão daí que o senhor agora é presbítero. Eu não limpava mais banheiro. Abre a igreja, não, presbítero, me dá a chave aqui. Sem saber, eu estava cheio de bajulador, me matando. Glória a Deus que a Vinde chegou. Fui fazer uma queixa para o pastor. Pastor, os diáconos aqui não me respeitam, não deixam. Já quando eu cheguei, já fizeram tudo. Recebi a palavra de consolo. É mesmo? Mete a mão e faz, senão vão passar por cima. Eu estava acostumado a ser bajulado, só abre o culto se eu tiver. O presbítero vai chegar para dar uma palavra devocional. Vai abrir a escola dominical, o presbítero tem que estar aqui para passar para ele. Chegou agora o presbítero, que é o carimbador da escola dominical. Vamos passar o
Glória a Deus que a Vinde me libertou disso. Se eu pregar, eu estou feliz. Se eu não pregar, eu estou feliz também. Uma coisa eu sei, quem encostar perto de mim vai ser transbordando de Jesus. Quem encostar perto de mim vai tomar sonho da Vinde. Quem chegar perto de mim vai ter que viver evangelho, porque o microfone não me faz mais crente. O microfone não me faz mais feliz. Ah, se vier babar, desculpa, se vier babar ovo, vai ganhar uma bicuda. Dá. Não, babar ovo não, eu quero amigos de verdade. Amigos de verdade que me falam verdades em amor. Você tem isso aí? Olha para o lado aí, vê se está com cara de alguém que te fala a verdade em amor. Ou vai te poupar de verdade. E a minha oração nesses dias, é para que Deus nos batize com temor. A minha oração nesses dias é para que Deus nos envolva em temor. Sabe? Temor de não ter o que falar para quando as pessoas chegarem perto de mim. Temor para entregar a mensagem que me foi confiada. Temor para não fazer uma devocional de qualidade. E quando alguém me chamar, eu só ter falado do Flamengo. Vou falar do Vasco. Vou falar do Big Brother. Que Deus nos batize com temor. De quando encontrarmos com pessoa no ônibus, na faculdade, no trabalho, na igreja, que as pessoas saiam de nós, quando nos encontrar, saiam de nós transbordantes de Jesus, cheia de Jesus, porque o que eu tenho é igual Pedro e João chegando na Porta Formosa. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata, e eu estou duro mesmo, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Eu não tenho o que você quer, mas eu tenho o que você precisa, e o que você precisa é Jesus. Então toma Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Se quer Jesus, toma Jesus. A dinheiro não tem não, mas toma Jesus. Ele ressuscitou, está vivo. Está chorando por quê? Vem para cá, vem viver Jesus. Eu só tenho 1 minuto. E se você não me ouviu nada, se você não ouviu nada até agora, eu quero te convidar a ler esse texto junto comigo. E vou encerrar. Nós vamos orar juntos. Versículo 24. Aquele que é poderoso para vos impedir de cair e para vos apresentar sem máculas e com grande júbilo perante a sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, seja a glória, seja a majestade, seja poder e autoridade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todas as eras, agora e para sempre. Antes de todas as eras, agora e para sempre. Amém. Se você não ouviu nada até agora, me dê 1 minuto da tua atenção. Não existe salvação longe de Jesus e longe da obra da cruz do Calvário. Não entendeu? Não existe salvação longe de Jesus e longe da obra da cruz do Calvário. Não existe salvação longe de Jesus e longe da cruz do Calvário. Se alguém te apresentou um outro tipo de salvação, eu quero te convencer não, que eu não convenço ninguém. Eu quero te apresentar um Jesus que se entregou por mim e por você. Ele está vivo. E Ele vai te impedir de cair. Mas tem que estar na expectativa de alguém que vive, de alguém que reina. Não existe salvação longe de Jesus e longe da cruz do Calvário. Você pode se colocar de pé nessa noite? Eu disse quando o pastor Nilton pregou aqui, e a Cláudia perguntou se eu estava passando mal, ele falou, nós precisamos ser batizados
com temor. E ele aqui no púlpito ele falou, ó, eu estou sendo batizado com temor. Essa palavra estava dentro do meu coração, e todo mundo falando de Atos, o Netinho pregou em Atos, o pastor veio e falou de Atos. Mas eu quero te falar que o Evangelho é simples. E eu quero nessa noite te apresentar o Evangelho simples, o Evangelho da graça. Se até hoje alguém te apresentou o Evangelho de salvação longe da cruz, quero dizer que esse Evangelho é mentiroso. Se até agora alguém chegou perto de você para dizer que você é lindo, que você é isso, que você é aquilo, quero dizer que essas pessoas são bajuladores e estão te matando a cada dia. Mas quero dizer uma coisa para você: a você foi confiada uma fé, e essa fé chama-se salvação. Eu tenho certeza da minha salvação, e a minha santificação diária, sem a qual eu não poderei ver Jesus, eu busco ela todo dia. Mas nós precisamos ser batizados com temor nessa noite. Eu quero orar por você nessa noite, que entendeu essa palavra e precisa, nesse avivamento de Atos 2, de um batismo de temor. Os irmãos estavam reunidos, e no meio da reunião, eles viram línguas como de fogo. Não desceu no pé deles, não desceu na mão deles, não foi no coração deles. Esse batismo começou na cabeça. Você pode colocar a mão na sua cabeça nessa noite? Nós precisamos ser batizados em temor. A vinde nesses tempos, e nesse tempo está sendo preparada e está vivendo um grande avivamento. Mas eu tenho temor, e Deus me livre entrar em uma casa e não ter o que entregar. Deus me livre entrar numa casa cheio de pecado. Deus me livre encontrar pessoas na rua precisando de Jesus e eu me acovardar. Deus me livre chegar na igreja sem expectativa de um culto. Deus me livre terminar o culto e eu sair daqui sem expectativa de poder transbordar alguém. Pai, nós estamos reunidos aqui nessa noite. A palavra é tua, a noiva é tua, mas nós queremos ser envolvidos em temor nessa noite. Os discípulos estavam reunidos, 120 pessoas reunidas, Senhor, e receberam poder do alto, línguas como de fogo, Nessa noite, dê-nos a oportunidade, faz de novo, faz mais uma vez, dá em nós, Senhor, um batismo de temor. Deus nos livre, Senhor, queimar. Deus nos livre queimar sem arrependimento. Deus nos livre, Senhor, visitar pessoas que estão enfermas sem que leve cura. Deus nos livre, Senhor, entrar em lares sem que eu esteja liberto. Então nos liberta, Senhor. Que haja uma libertação nessa noite, que haja cura nessa noite, que o seu coração seja curado nessa noite, que o seu coração seja envolvido em temor nessa noite, que a sua mente haja uma metamorfose, haja uma mudança radical. Que o evangelho genuíno possa entrar e penetrar em nosso coração. Faz de novo, Senhor, faz mais uma vez. Nós esperamos pelo Senhor com grande expectativa. Oh, chora, blada, churi, andará. Vem, Senhor, nos envolve, Senhor. A vinde te clama para um batismo de temor, para um batismo de temor, para um batismo de temor. Nos batiza em temor, nos envolve em temor. Nós seremos discípulos. Não, nós somos discípulos. Nós fomos confiados para levar uma palavra, que Ele vive, que Ele reina, que Ele salva. Então nos dá um batismo de temor para anunciar o Teu nome, anunciar o Teu Evangelho. Vem, Senhor, nos envolva, Senhor. Sem Tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem
eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Eu quero te convidar. É um convite, ou melhor, um batismo de temor não pode ser um convite. Não é o do Luiz. O Luiz não tem palavra para te convencer de um batismo de temor. O Luiz não tem palavra para te batizar em temor. Mas eu quero te convidar. Se você entendeu que no raso não dá, o raso não nos comporta mais, eu quero te convidar aqui na frente. Ora junto comigo, eu sou o primeiro. Ora junto comigo por um batismo de temor. Ser envolvido em temor. Eu quero te convidar aqui na frente. Quero te convidar aqui na frente. Nós vamos orar para serem envolvidos em temor. O raso não nos suporta mais. O raso não me segura mais. Vem, sai do seu lugar. Vem que nós vamos orar nessa noite. Vem aqui. Deus nos chamou para a profundidade. E sem temor eu não chego lá. Sem temor para o evangelho genuíno, eu não chego lá. Aquele que é poderoso para vos impedir de cair e para vos apresentar sem mácula e com grande júbilo perante a sua glória. Eu sei o nome dele. Eu sei o nome dele. Pela minha vontade é carnal, terrena, mas eu entendi que eu tenho que viver a vontade dele. É em temor. 5 entenderam que temor. Eu vou orar nessa noite. Se você entendeu, se você quiser vir aqui na frente, nós vamos orar juntos. Te rendemos, Senhor. Te rendemos. E somos rendidos à tua graça. A tua graça, que é um favor imerecido, eu não merecia. Mas nessa noite nós vamos ser envolvidos em temor. Envolvidos em temor, Senhor Deus, para saquear o inferno. Envolvidos em temor para nessa geração viver um avivamento. Mentoreando jovens visionários, para conduzir profetas desse tempo, profetas modernos que vão nos conduzir. Deus, em nome de Jesus, nos dá humildade e temor. Nos dá humildade e temor. Humildade e temor. Que toda insubmissão, Senhor, seja arrancada de nós. O título não nos pertence, mas o evangelho genuíno, o evangelho da graça, o evangelho do amor, o evangelho que nos tira e nos limpa de todo o pecado. Faça em nós, Senhor. Faça em nós. Faça conosco. Faça por nós, Espírito Santo. Amigo Espírito Santo. Rendidos a Ti e cheios de temor, nós te agradecemos pelo que o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazer em nosso meio.